Jesus, Jesus, lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Desejável, desejável, anelamos, anelamos por ti, anelamos por ti, me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face, me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face, me leva à queremos ver tua face. Mostra tua beleza, quero ver tua face, outro não há, outro não há, outro não há. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Eis o nosso clamor. Só quero ver você, só quero ver você, só quero, queremos ver-te, Senhor.
Olá, meus irmãos, como vocês estão? Tudo bem? Estamos mais um dia através desse canal falando da Palavra de Deus, trazendo uma mensagem para vocês. Esses dias têm sido dias um tanto quanto atípicos. Tem sido dias, às vezes até mesmo para alguns, de muito silêncio, estão trancados dentro de casa. Hoje pela tarde eu acabei encaminhando várias mensagens para alguns irmãos, e isso poderia ser feito com mais frequência por nós, né? Se você tem sentido saudade dos irmãos, né, mande uma mensagem para os irmãos. Mande um áudio, um vídeo, faz uma ligação para a gente não perder esse contato, para a gente estar conectados. Hoje, quarta-feira, hoje é um culto diferente, um culto mais simples, mas não tão menos importante, mas é um culto de busca da presença de Deus, busca do Espírito Santo. E é o que nós temos feito quarta-feira após quarta-feira. Quarta-feira passada recebemos uma bela mensagem do Samuel, seminarista Samuel. Nós precisamos nos acostumar a chamá-lo de seminarista. Tem enfrentado esse início de seminário já nessa grande luta, nessa grande batalha que nós temos enfrentado também como nação, como igreja, como país, né, como seres humanos. E tem sido uma bênção poder conversar com os irmãos e receber essas mensagens que nós temos recebido. Tanto no domingo, tivemos a mensagem da pastora Vânia, no domingo à noite participamos do culto junto com a Igreja do Nazareno América do Sul, né? E tem sido um tempo muito bom, um tempo muito produtivo, e eu creio que frutos nós iremos colher desse tempo. A igreja precisou se reinventar, precisou usar de estratégias que nós não usávamos antigamente, e tem sido muito bom poder ver o resultado de tudo isso. E nessa noite eu quero compartilhar com você uma palavra que se encontra lá no livro de Atos, capítulo 4, no versículo 31. Versículo curto, mas que me fez pensar bastante, e tem feito a igreja pensar nesses tempos em que temos obedecido essa quarentena aí estabelecida pelos governantes. Atos 4, 31 diz assim: Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Amém? Eu quero orar. Quero pedir que você curve sua cabeça agora, feche seus olhos e nós vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra. Que ela nessa noite venha nos instruir, que ela venha nos despertar, que ela venha, Senhor, produzir um grande efeito em nós. Possamos entendê-la de maneira, ó Pai, como o Senhor quer que entendamos. Que a interpretação da Tua Palavra, que o entendimento dela, Senhor, seja para nós claro, Senhor, muito claro, que não haja dúvidas nos nossos corações. Por isso precisamos do Teu Espírito em nós. Me abençoe nesta hora, usa as minhas palavras, abençoe os meus irmãos nessa hora também, para que possam entender a palavra que vem do Senhor para nós. Em nome de Jesus, amém. Essa mensagem que nós vamos falar nessa noite é fruto de uma outra mensagem que eu preguei alguns domingos atrás, falando da estrada, da pavimentação do caminho, da estrada que a gente precisa buscar enquanto cristãos para termos paz. E a pavimentação dessa estrada, ela é feita com oração. Mas existe algo também tão grandioso em entendermos essa estrada, essa direção, esse alvo, esse caminho, que vai nos levar a um momento como este que nós acabamos de ler na Palavra de Deus, um momento de avivamento. Muitos pregadores por aí têm dito que após esse tempo será um tempo muito glorioso da igreja, e eu reafirmo essa fala de muitos deles, e as primeiras mensagens que eu fiz há um mês atrás, elas já falavam disso, que a igreja nunca mais será a mesma, e nós vamos colher frutos que nunca imaginamos colher nesses tempos agora. Mas eu vi algumas críticas, mesmo no tempo em que estávamos com as igrejas abertas, alguns pregadores falando,
E algumas das críticas que também me fizeram pensar em alguns momentos nosso como igreja, existem alguns ministérios, alguns pregadores que intitulam e dão nome a algumas determinadas reuniões, como por exemplo, culto de milagres. Hoje nós vamos ter um culto de milagres, ou então culto de batismo com o Espírito Santo. Diferentemente do título que nós colocamos nesse culto de quarta-feira, que é um culto de busca do Espírito Santo. Onde eu quero chegar e o que eu quero dizer para os irmãos? Eu quero dizer o seguinte: quando ele age, a hora que ele age, o momento que ele opera, só cabe a Deus decidir. O nosso papel, enquanto servos do Senhor, enquanto filhos de Deus, é buscar e esperar no Senhor, até o ponto de que isso aconteça conosco. Também nós podemos entender que a igreja, ela não é a geradora do avivamento. A igreja não é a geradora do avivamento, mas a igreja prepara a estrada, ela prepara a direção, ela prepara o alvo, ela prepara esse caminho para o avivamento. E entendendo que ela prepara essa estrada, esse caminho, os buracos que porventura existiam ou existem, eles precisam ser arrumados. As valas cheias de água que fazem com que esse caminho seja tortuoso precisam ser aplanadas. Os pedregulhos, as pedras, os vales, as montanhas precisam ser aplanados também. Precisa ser arrumado as curvas sinuosas dessa estrada. Os matos, os entulhos precisam ser limpos e retirados, removidos. Precisamos deixar essa estrada, o caminho pronto, reto, pavimentado, asfaltado, com as guias, prontinho para o Senhor se manifestar. Em 2 Crônicas, no capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 7, eu gostaria que você acompanhasse comigo essa leitura. 2 Crônicas, capítulo 7, do versículo 1 ao 7, diz assim: Quando Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e o sacrifício, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre o templo, se inclinaram com o rosto em terra sobre o pavimento. Adoraram, louvaram o Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Versículo 4. Então o rei e todo o povo ofereceram sacrifícios ao Senhor. O rei Salomão ofereceu em sacrifício 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim, o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. Os sacerdotes estavam nos seus devidos lugares, bem como os levitas, com os instrumentos musicais do Senhor, que o rei Davi tinha feito para com eles louvar o Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quando Davi o louvava pelo ministério deles, os sacerdotes que tocavam as trombetas estavam diante deles, e todo Israel se mantinha em pé. Salomão consagrou também no meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, pois ali ofereceu os holocaustos e gordura e sacrifícios pacíficos. Ele fez isso porque no altar de bronze que Salomão tinha construído não cabiam os holocaustos, as ofertas de cereais e gordura dos sacrifícios pacíficos. Entendendo que esse foi um momento glorioso na dedicação do templo que Salomão construiu. Vemos que o que antecede esse capítulo 7 é exatamente a oração e a consagração de Salomão até chegar nesse ponto. Queridos, Deus tem proporcionado à igreja nesses dias tempos de reflexão, tempos de entendimento e de aprofundamento na consagração, na oração, na busca, como eles fizeram, e na adoração. O versículo 4 que nós lemos diz assim, que se inclinaram com o rosto em terra sobre o pavimento, adoraram e louvaram o Senhor. Irmãos, é tempo da igreja nesses dias
colocar o seu rosto no chão. E você pode fazer isso. Você está aí na sua casa. Colocar o seu rosto no chão. Nessa mesma atitude. Ela pode ser também nesse mesmo sentido. Se humilhar, adorar, louvar o Senhor. Nós temos tido tempo para fazer isso. Você tem tido tempo para se dedicar à leitura e à consagração. Alguns têm trabalhado em casa. É de fato isso. E eu também tenho as minhas atividades que eu exerço como profissional, também no meu dia a dia, mas isso não tem me impedido de me consagrar, de adorar, de buscar ao Senhor nesses tempos em que o Senhor tem nos dado essa grande oportunidade. Aí olhamos para esse texto, olhamos no versículo 1, que o que antecedeu esse enchimento da glória do Senhor na casa de Deus foi atitude de oração, de consagração. E aí o versículo 1 é maravilhoso, diz assim: quando Salomão acabou de orar, desceu o fogo do céu, consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Irmão, eu tenho certeza que se você fizer isso na tua casa, se você se consagrar, você hoje é o templo, nós hoje somos o templo. Nós não estamos aqui falando da consagração de um lugar, nós estamos falando aqui da estrada, da direção, do caminho, do alvo para o avivamento. Nós precisamos entender que como igreja hoje, nós precisamos deixar esse caminho plano, reto, certo, para que esse avivamento chegue até a igreja. Nós vamos viver outros tempos. A igreja, o mundo nunca mais será o mesmo. E nós precisamos estar preparados e prontos como igreja para desenvolver esse ministério, para desenvolver isso que o Senhor colocou nas nossas mãos. Mas sem o Espírito Santo em nós, eu posso dizer para você que essa tarefa é impossível. Hoje nós temos a oportunidade de clamar ao Senhor e o Espírito Santo dele ser derramado sobre as nossas vidas. E nós não podemos perder tempo. Aí nós podemos ver que o que continua aqui no versículo 12. Se você quiser acompanhar, 2 Crônicas capítulo 7, do versículo 12, diz assim. Olha que lindo, que lindo. De noite, o Senhor apareceu a Salomão e lhe disse: olha o que Deus disse. Ouvi a sua oração, escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Se eu fechar o céu de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Olha o versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos teus maus caminhos, eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Queridos, todas as coisas estão debaixo do controle da mão poderosa de Deus. Deus, no estalar de dedos, pode dar ordens e tudo isso imediatamente cessar. Mas, para que Deus faça isso, existe uma condição antes disso acontecer. Diz lá o texto, no versículo que nós lemos: se o meu povo orar, clamar e me buscar. Nós precisamos viver esse tempo de clamor, de busca, de adoração ao Senhor. Deus não está limitado, meus irmãos. Às vezes nós vemos alguns que, pela sua ansiedade do dia a dia e por aquilo que tem vivido hoje, as incertezas do amanhã, queridos, nós não podemos mudar o que nós fizemos no passado. Nós não temos controle sobre aquilo que vai acontecer daqui a alguns minutos, segundos. Então Deus nos deixa simplesmente a responsabilidade de vivermos o presente, o agora. Viva o agora. E Deus está clamando, pedindo que a igreja ore, busque, adore. E Ele não está limitado. Muitos servem a um Deus que é limitado. Entender que é o fim de todas as coisas nesse tempo é acreditar num Deus que é um Deus limitado. Ele está pronto para abençoar a igreja, irmão. Ele está pronto para abrir as janelas dos céus. Ele está pronto para perdoar os meus pecados. Ele está pronto para perdoar os nossos pecados, os pecados da igreja, os pecados desta nação, os pecados do mundo. Ele está pronto para restaurar a nossa sorte, irmãos. O que a igreja precisa fazer nesses dias
é se lembrar dessas palavras que nós lemos, se humilhar sobre a sua poderosa mão, orar, buscar a face de Deus. E o resultado, qual será, hein? Qual será esse resultado? Um tempo que nós vamos viver como nunca vivemos antes. Um poder que nunca experimentamos antes. E a restauração daqueles que estavam afastados, longe dos caminhos do Senhor, aqueles que estavam desviados. Também o descortinar dos olhos daqueles que ainda não tinham aceitado o Senhor como seu Senhor e Salvador. A restauração da nossa vida e a da nossa nação é o que Deus está prestes a realizar e a fazer. A esperança para nós, irmãos, a esperança para o povo de Deus, a esperança e a solução não é correr de Deus. Muitos têm corrido de Deus, têm se entretido em várias outras coisas, internet, planos, filmes, séries, mas quando de fato o que o Senhor nos chama para perto, vem para perto, vem junto de mim, não é se esconder do Senhor, é se achegar a Ele. E como nunca nós chegamos, como nunca estivemos tão perto do Senhor, por isso que nós temos o título desse culto, culto de busca do Espírito Santo. Irmãos, é um tempo de buscarmos, é o tempo de orarmos, é o tempo de nos consagrarmos. Aí sim, nós vamos chegar num momento, num tempo, que nós vamos começar, e já temos começado, a preparar o caminho, a direção, o alvo, a estrada para o avivamento. Que você viva esse tempo como nós ansiamos no Senhor em viver. O Senhor, nosso Deus, Ele nos promete isso na sua palavra. No versículo que nós lemos aqui, o versículo 15, diz: "E os meus olhos estarão abertos, os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei este tempo, para que nele seja o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias." Nós precisamos nos apegar a esta palavra. Nós precisamos colocar ela em prática para vivermos um tempo como nunca vivemos como igreja. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua família, pela sua vida agora, em nome de Jesus. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo ensinamento que ela nos traz. Senhor, obrigado pela conscientização que já não podemos viver, ó Pai, como vivíamos antes. Já não podemos ser, ó Pai, os mesmos que éramos antes. O Senhor tem algo novo e fresco para nós como igreja nesses tempos. E nós queremos nos apropriar disso. Nós queremos, ó Pai, nos humilhar, orar, buscar a Tua face, adorar ao Senhor, porque sabemos, ó Pai, que o Senhor tem preparado através da Tua igreja, nessa terra, Senhor, o caminho para um avivamento, para um novo momento da igreja na face da terra, Senhor. Um momento como nunca vivemos como antes. Senhor, abraça esse meu irmão agora, esse que está abatido, cansado, sobrecarregado, esse que está triste nessa hora. Que o Senhor o anime, que o Senhor coloque nele, Senhor, ó Pai, a Tua boa mão, para que ele se sinta agora, Senhor, ó Pai, cheio da Tua presença, cheio do Teu poder, ó Pai, a esperança para nós, a esperança para o Brasil, a esperança para esta nação e a esperança para o mundo. A nossa esperança é Jesus Cristo de Nazaré. Nós Te agradecemos e nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, faça oração na sua casa, você sozinho, você junto com seus familiares, a oração do folheto que nós temos orado todas as quartas-feiras. Faça essa oração agora, assim que terminarmos essa mensagem, esse vídeo. Mas também eu peço que você nos auxilie. Esses vídeos têm alcançado pessoas e lugares que nós nem imaginamos. E você tem contribuído para que isso aconteça. Você precisa dar um like nesse vídeo, recomendar ele para outras pessoas, compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Aí embaixo do vídeo tem um joinha, aperta aí o botão agora em cima desse joinha para que ele seja recomendado a mais pessoas.
Nós vamos viver um tempo como igreja, como nunca vivemos. Nós precisamos estar preparados. E nós, como parte da igreja, precisamos trabalhar para que isso aconteça. Que você esteja preparado para esse tempo. Em nome de Jesus. Deus abençoe a tua semana. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe o seu caminhar. E abençoe tudo aquilo que você colocar nas suas mãos. Em nome de Jesus. Amém.